Você sabe a diferença entre vacina, vermífugo, remédios? Muita gente trata tudo isso como se fosse a mesma coisa, como se tivesse as mesmas funções. E é aí justamente que começam os grandes erros dentro de uma criação. Animais vacinados sem necessidade, animais tomando vermífugo como se fosse uma vitamina, e medicamentos usados muitas vezes tarde demais. Hoje eu vou te falar sobre esses produtos, o que que é cada um deles, para que que cada um deles serve, quais os cuidados que você deve ter com cada um para prevenir doenças, salvar mais animais, ter menos problemas na propriedade. Então fica comigo aqui até o final, porque eu vou te mostrar muita coisa importante que vai te ajudar na criação e eu vou te contar um caso interessante que aconteceu comigo há muito tempo. Se é a primeira vez que você chega por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a ser uma referência na criação, tendo animais mais saudáveis, mais segurança na criação para você conseguir ter mais resultado. E se criar ovinos é um desejo seu, é uma coisa que você vem fazendo, mas você quer melhorar a sua criação? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, aproveita e se inscreve no meu canal e ative as notificações para você sempre ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Então bora lá! Hoje eu vou falar de 3 produtos que a gente utiliza nas propriedades e que causa muita confusão, gera muita confusão sobre o uso deles, que são as vacinas, os vermífugos e os remédios. São 3 coisas totalmente diferentes, que têm funções totalmente diferentes, e você precisa entender isso para não causar erros na sua criação, para não causar problemas nos seus animais. E no meu dia a dia com os ovinos, eu vejo que a confusão não só está nos remédios, mas está aqui, ó, na cabeça do criador, que às vezes aplica uma coisa esperando o resultado de outra. Resultado? Gasta dinheiro, não resolve o problema e ainda perde animais. É como você abrir um guarda-chuva depois que já tomou uma chuva. Tarde demais, não vai causar efeito nenhum, né? Você já está molhado, não adianta mais abrir o guarda-chuva. Então hoje a gente vai organizar isso de uma vez. O que que é vacina, o que que é vermífugo, o que que é remédio. Porque eles não são a mesma coisa, não têm a mesma função, não vão fazer o mesmo efeito no animal. E cada um tem uma função, tem um momento de ser usado, tem uma estratégia diferente. Primeiro a gente vai começar pelas vacinas. O que que é uma vacina? Vacina é alguma coisa que a gente aplica no animal para prevenir um problema. O animal não tem o problema e eu não quero que ele tenha. Então a vacina serve para prevenir doenças. Você vai usar antes das doenças aparecerem. É para evitar que a doença entre no seu rebanho. Você vai aplicar a vacina quando o rebanho está saudável. Não vai esperar o rebanho ficar doente para então buscar uma vacina. Você vai evitar o problema. Então o rebanho tem que estar saudável. Porque só quando o animal está saudável, quando o rebanho está saudável, que os animais estão saudáveis, é que eles vão conseguir produzir anticorpos para se defender. O que que é uma vacina? É a partezinha de um micro-organismo que causa doença, partezinha de um vírus, ou o próprio vírus, por exemplo, inativado, ou a partezinha de uma bactéria, ou a própria bactéria inativada. Quer dizer, inativado quer dizer que não vai causar doença, mas vai fazer com que o organismo do animal reconheça aquele micro-organismo, aquele vírus, aquela bactéria. Então, na próxima vez que ele entrar em contato, ele já vai ter conhecido, porque você fez uma aplicação dessa vacina para o organismo do animal conhecer esse micro-organismo. Só que quando o organismo do animal conhece esse micro-organismo, ele já vai produzir um exército de defesas, que são os anticorpos. Então, o organismo do animal vai produzir os anticorpos contra aquela doença ali, aquele micro-organismo que você utilizou fazendo a vacina no animal. Então, ele entra em contato com aquela partezinha daquele vírus, daquela bactéria, ou aquele vírus, aquela bactéria inativados que não vão causar doença. O organismo do animal vai conhecer aquele vírus, aquela bactéria pela primeira vez, vai produzir os anticorpos e os anticorpos vão ficar prontos para que, numa próxima vez que o animal entrar em contato com isso, ele tenha os anticorpos para se defender. Então, a vacina serve para evitar doenças, vai fazer com que o animal entre em contato, conheça aquele agressor, produza suas defesas contra aquele agressor, para numa próxima vez que ele entrar em contato, ele já tenha seu exército para defender ele contra aquela doença. Então, alguns exemplos de vacinas que são utilizados para ovinos. Vacinas contra clostridioses, que é um conjunto de doenças que causam muitas vezes a morte do animal, como carbúnculo, botulismo, doença do rim polposo, tétano. Então, existem essas vacinas contra clostridioses. Existem vacinas contra raiva, por exemplo, em algumas regiões onde acontecem a raiva em herbívoros, raiva em ruminantes, em bovinos, em ovinos, em caprinos, a gente deve vacinar os animais. Então, dependendo da região, se tiver surtos de raiva, a gente vacina para evitar que os nossos peguem aquela doença que está circulando na região. Existe vacina contra ectima e algumas outras vacinas mais.
Mas uma coisa tem que ficar bem claro: vacina não é para tratar, vacina é para prevenir, é para evitar. Se o animal já está doente e você vai lá e vacina, é como se você estivesse colocando um cinto de segurança depois do acidente. Não vai resolver nada, o acidente já aconteceu, né? Então, o momento não é quando o animal está doente, é quando o animal está saudável. Mesmo porque quando o animal está doente, ele não consegue produzir os anticorpos de uma maneira certa para se defender contra aquela doença. Então, é jogar dinheiro fora. Então, quais são os erros comuns no uso de vacinas? Aplicar em animais que já estão doentes, então não vai resolver a doença, e o animal não tem capacidade de produzir anticorpos para se defender, porque ele está lutando contra uma doença. Esquecer de fazer o reforço. Se é a primeira vez que o animal entra em contato com aquela vacina, você tem que fazer um reforço 30 dias depois, seguir a bula ali do que recomenda o fabricante. E fazer a vacina sem cuidado, o frasquinho, de deixar ele gelado, fazer ele no tirar da geladeira, levar para o sol, aplicar no animal, sem cuidar daquilo de manter aquela vacina gelada durante o período que você está utilizando. Vacina, se é de geladeira, você tem que manter ela gelada durante o uso também, senão ela vai perdendo efeito e você está jogando dinheiro fora. Segundo produto que eu vou falar aqui agora é o vermífugo. Vermífugo é um medicamento que a gente usa para quando o animal tem o verme, é para matar o verme. Ele não funciona como uma vacina, ele não vai prevenir o verme. Não adianta fazer vermífugo num animal que não tem verme, por exemplo, esperando que ele não pegue verme. E não é para isso que serve. Ele só vai funcionar naquele momento que você aplicou ali, se o animal tiver verme, para matar os vermes dentro dele. E aqui está um outro erro. Tem muito criador que sai aplicando vermífugo em todos os animais como se fosse uma vitamina para o animal ficar forte, bonito. Vermífugo não é vitamina. Vermífugo não tem esse efeito. Ele só vai causar um efeito de melhorar o animal se o animal estiver com verminose e esse vermífugo matar os vermes que estão causando a doença no animal. Então, aplicar em todo mundo para funcionar como se fosse uma vitamina para melhorar a saúde do rebanho é um grande erro. Primeiro, porque ele não é uma vitamina. Segundo, porque quando você faz a torta e direito em todo mundo para tentar melhorar a saúde do rebanho, na verdade você está criando um exército de vermes que estão ficando resistentes a esse vermífugo e o vermífugo não vai mais fazer efeito. Então, na hora que você realmente precisar do vermífugo, não vai ter ação nenhuma. Aí você acaba perdendo o animal. Mas se eu não posso fazer vermífugo em todo mundo, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar o animal, ver se ele tem necessidade de tomar vermífugo, fazer teste para você olhar se está branco o olho, se ele está com anemia ou não, se tem uma diarreia intensa. Então, são alguns pontos que a gente deve olhar e fazer o vermífugo só nesses animais que estão com a doença. Uma outra forma de você avaliar o rebanho é fazer um exame de fezes, chamado de OPG. Então, você coleta as fezes desses animais, manda para um laboratório, ele vai te dar uma leitura de quantos ovos por grama de fezes, que é OPG, tem naquele rebanho, naqueles animais, e aí você tem uma estimativa de como que está a infestação no seu rebanho. Então, o vermífugo ele só deve ser usado em momentos em que o animal precisa tomar o vermífugo. Controle de verminose não é por vermífugo, é uma das ferramentas que a gente usa, mas o controle de verminose ela abrange várias estratégias que a gente usa no ambiente, porque o verme está no ambiente e a gente tem que controlar essa quantidade de vermes no ambiente. Fazer vermífugo em todo mundo só vai aumentar essa população na minha propriedade. Então, uma coisa tem que ficar bem clara aqui. O vermífugo, ele não vai impedir o animal de pegar verme, ele não vai vacinar o animal contra o verme, ele só vai agir se o animal estiver com os vermes e vai matar aqueles vermes. Eu apliquei vermífugo hoje, daqui uma semana, meus animais foram lá no pasto e encheram-se de vermes de novo, dependendo do vermífugo, ele não vai ter mais ação nenhuma, porque ele é de curta ação, ele não é de longa ação. Ah, então eu devo fazer o de longa ação para ficar valendo o tempo todo? Não, porque se você fizer isso, você vai acabar criando um exército de vermes resistente à verminose. Então, controle de verminose não é por vermífugo, é um conjunto de estratégias. Isso tem que ficar claro. E vermífugo não é vacina, é um medicamento que você aplica para o animal que está com a verminose. Por último, vamos falar dos remédios. O que são remédios? Remédios são medicamentos que a gente usa para um animal que está com uma infecção, que está com uma inflamação. Então, são os antibióticos, são os anti-inflamatórios, que vão servir para curar um animal doente. Eu também não faço um remédio para prevenir uma doença, eu faço um remédio para curar um animal que está doente. Por exemplo, um animal que está com pneumonia, que está com uma infecção no pulmão, um pulmão inflamado, então ele precisa tomar um antibiótico anti-inflamatório. Tudo isso deve ser definido pelo médico veterinário.
ele vai avaliar o animal e vai dizer se esse animal tem necessidade de tomar esses remédios ou não. Mas quando que a gente vai usar, por exemplo, o antibiótico? Quando a gente tem infecções, como um problema de casco, uma infecção de casco, uma mastite, um problema de pulmão, um problema de intestino, o animal está com uma diarreia por bactéria, tudo isso definido pelo médico veterinário. Então, ele vai determinar o antibiótico que deve ser utilizado. Quando que o animal vai tomar um anti-inflamatório? Quando ele está com uma febre, quando está com uma dor intensa, quando ele está com um processo infeccioso que precisa desinflamar também. Então, também precisa de avaliação do veterinário. Mas são medicamentos que a gente utiliza quando o animal está com uma doença e a gente precisa ajudar ele a combater essa doença, diminuir essa infecção, diminuir essa inflamação para que o animal se recupere. Então é preciso saber exatamente para que serve cada um desses produtos, para a gente não sair aplicando, por exemplo, um antibiótico para um animal que está com verminose, ou um vermífugo para um animal que está com pneumonia. Se você utilizar medicamentos de forma aleatória, assim, sem saber para que eles servem, você simplesmente está piorando o quadro do animal. E está numa esperança de que aquilo resolva e não vai resolver nada. Então, por exemplo, se uma ovelha tem uma pneumonia, não adianta eu fazer um vermífugo. Se a ovelha tem uma clostridiose, muitas vezes o antibiótico não vai dar conta de salvar, porque eu teria que ter feito uma vacina para evitar essa doença, porque algumas doenças, elas dificilmente a gente consegue reverter, não tem uma cura. Então você precisa cuidar pela vacina, evitar. Uma coisa que eu vejo muito é criador sair até atirando para todo lado, aplicando uma coisa e outra, até sobrecarregando o animal. E esse é o caminho mais rápido para perder dinheiro e o animal. Quando você mira no alvo errado, erra o alvo, pode ser o melhor medicamento do mundo, não vai ter resultado nenhum. Então, dando uma resumida aqui agora, vacina é para evitar doenças, é uma prevenção. Vermífugo é para tratar um animal que está com verminose, que está doente e é específico para vermes. Remédios como antibióticos anti-inflamatórios são para tratar animais com doenças infecciosas, como uma pneumonia, como uma mastite, como um problema de casco. São ferramentas diferentes que, se você usar da forma certa, tudo isso junto, cada um no seu momento, vai levar seu animal, seu rebanho a estar mais saudável e produzir melhor para você. Agora, se você usar errado, também você pode estar causando problema nos animais e até a perda de animais. Então, se você misturar para que serve cada um, você não perde só tempo e dinheiro, você perde animal também. Deixa eu contar uma historinha rápida, que uma vez eu fui atender há muito tempo atrás um criador que estava começando com a criação de ovelhas. Ele não sabia muito bem eram os cuidados que tinha que ter, o que ele tinha que fazer. Ele sabia que um dos problemas das ovelhas era a verminose e ele sabia que tinha que vacinar os animais. Então ele foi numa casa agropecuária, comprou vacina, vacinou todo o seu rebanho, achando que ele estava prevenindo a verminose. Então ele estava seguro de que os animais dele estavam saudáveis, que não tinham verme, que não tinham problema, só que começou a ter mortalidade, não sabia o que fazer, me ligou, eu fui até lá atender, esses animais estavam morrendo de verminose. E aí até a gente agir e conseguir recuperar tudo, e alguns animais já estavam muito ruins, ele perdeu 20% das ovelhas que ele tinha, por não saber para que servia cada medicamento. Por isso eu trouxe isso aqui para vocês hoje, porque é muito importante a gente saber para que serve cada medicamento que a gente utiliza no nosso rebanho, como que a gente deve usar, qual é o efeito nos nossos animais. Agora que você sabe para que serve cada um deles, não misture prevenção com tratamento. São coisas diferentes e cada um a gente age de forma diferente para conseguir resultado. Se você acha que esse vídeo fez sentido para você, se você acha que te ajudou de alguma forma, não deixa de dar um like aí para mim, porque isso mostra que você está gostando do que eu estou fazendo aqui. Se inscreva no meu canal e, se achou o conteúdo importante, aproveita e compartilha com algum criador que possa estar precisando dessa ajuda. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.